que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. E aqui eu falo sobre criança, mulheres, sobre filhos, educação, falo um pouco de mim. E o que tá pela plataforma fora, e eu ando comentando. Para você que tá chegando primeira vez no canal, eu espero que goste, que comentem, que compartilhe, se inscreva, dê um like, um dislike, tá? O seu comentário é muito importante para mim, que às vezes me dá um nicho para um próximo vídeo. E sejam bem-vindos à minha casa, tá? Sintam-se em paz. Gente, eu vou falar sobre o Arthur Val, o que eu acho do que ele fez. Mas antes de entrar para falar alguma coisa do que ele fez, eu vou falar de uma coisa que muitas pessoas acham que eu sou feminista. Não sou, não sou. Eu sim quero sim que as mulheres tenham ocupação em algumas áreas, quero sim que as mulheres cresçam, quero sim que as mulheres estudem, quero sim que as mulheres tenham o espaço dela garantido na vida para ela, tá? Eu não quero que a mulher tenha espaço para ocupar um posto que não é dela, mas eu quero que a mulher possa ser reconhecida pelo posto que ela ocupa. Se ela é mãe, se ela é filha, se ela é irmã, tá? Se ela trabalha na polícia, se ela é do corpo de bombeiros, se ela é a enfermeira, se ela é a mulher ali da padaria, a doninha do barzinho, sabe? Eu quero que ela seja reconhecida pelo que ela faz. Eu quero que ela tenha garantia que o que ela faz, do que ela vive, ela se garanta como pessoa. Para que ela não sofra humilhações que muitas têm sofrido e não consegue se libertar da maioria das coisas, dos sofrimentos. Porque, gente, é muito fácil eu vir aqui e meter o pau no Arthur Val, sabe? É muito fácil eu vir aqui e falar tudo sobre o que ele fez. Muito fácil pôr a minha indignação toda no Arthur Val. Mas como que eu vou me expressar só com o que o Arthur Val fez? Porque o Arthur Val, ele não nos representa. Não, nós mulheres, ele não representa. Não representa. Mas ele foi lá representar o Brasil. E é esse tipo de homem que eu repudio. É esse tipo de homem que não me agrada. Que eu não quero ver, nem de longe. Então eu não vou falar só do Arthur. Não vou. Eu vou falar de nós. Imagina nós, aqui do Brasil, acontecendo com nós a mesma coisa que está acontecendo com as mulheres na Ucrânia. Ponha-se no lugar dessas mulheres. Elas não saíram só da casa delas para ir na casa do vizinho. Elas não saíram da casa delas para ir ali num bairro. Não, elas saíram do país delas para ir para outro país. Sem esperança de ver um pai, um irmão, um filho, um esposo. Perderam o emprego, sem perspectiva de outra vida, de ter normalidade na vida. Estão fragilizadas, estão carentes, estão inseguras. E o comentário desse homem é de tão baixo calão, tão baixo, que eu prefiro nem expressar as palavras dele. Como eu disse, ele não me representa. Não me representa. E eu sei que muitas mulheres repudiam ele também. Sabe? Eu acho, gente, que o homem, na maioria das vezes, eu tô falando com exceção, na maioria das vezes, eles só observam o que é o pensamento da mulher, ele só vê o que é ter ao lado dele alguma feminina, alguma pessoa do sexo feminino, quando ele se torna pai. Nem todos ainda, são alguns que se tornam pai
e procura ver as bobagens que ele já fez na vida dele em relação às mulheres, sabe? Então ele passa um tempo da vida dele até chegar, né, a ser pai. Então antes ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, ele conquista uma esposa, mesmo assim ele não vê a feminina, né? Aí ele se torna pai. Aí quando ele se torna pai, ele pega e fica a pensar. Na maioria é isso. Eu não quero que faça isso com a minha filha. Ele vê, aí ele começa a abrir, a enxergar os olhos dele, se abre para o mundo. Ele fala, não, com a minha filha não vão fazer tal coisa. Com a minha filha, homem não vai agir assim. Por quê? Porque ele já fez. Ele já foi um canalha, um pilantra. Então, com a filha dele, ele não vai querer que faça essas coisas. Nem pensa que vai fazer isso com a minha filha. Porque eu não aceito. Eu faço, eu pego, né? Quando ele tem uma filha, ele passa a ver o que é que a outra mulher sofre. Ele passa a enxergar como ele é em relação ao sexo feminino. Como é que ele andou sendo homem, como ele tratou as mulheres, como ele enxergou as mulheres. Então, automaticamente, ele não quer que ninguém, nenhum homem, venha fazer certas coisas com a filha dele, porque ele não aceita. Então, ele precisa se colocar diante de uma mulher que ele tem que proteger. Ele tem que proteger aquela mulher contra os gavião, contra as artimanhas, contra as conquistas, contra as baixarias que ele mesmo já praticou. Então, às vezes, ele senta no lugar e ele pensa, eu fiz isso e isso, mas com a minha filha eu não aceito que faça. Porque ele foi um canalha, né? Mas ninguém pode ser um canalha. Então, esse Arthur Duval, ele foi escolhido, né? Por muitos brasileiros. E a culpa é dos brasileiros, de ter um homem desse. Porque a gente pouco tá aí pra política, a gente tá nem aí. Aí a gente vê Jairinho, Arthur Duval e etc. de homens fazendo as coisas e falando as coisas que nos repudiam. Que a gente não quer nem passar perto. Mas vão parar e vão pensar, quem é que colocou esses homens lá? Quem é que colocou esses príncipes lá? Gente, ele não representa o Brasil, não representa o Brasil. Eu podia falar um monte de expressões aqui, eu podia pôr toda a minha indignação aqui, porque aí as pessoas iam falar que eu sou feminista, sabe? Mas ele vai entender o que é ser um homem com H quando ele tiver uma filha. Quando ele tiver uma filha, ele vai realmente olhar. As palavras dele vai ser espada que vai cortar o peito dele. E eu não tô espraguejando ele, não. Não tô. Eu só tô falando a realidade do que vai acontecer. Quando essa espada voltar pro peito dele, aí ele vai ver o tanto que ele foi covarde. Porque agora ele acha que ele foi só um moleque. Ele acha que ele foi só um moleque. Mas ele foi um covarde. Um covarde. Não interessa se ele mandou, foi pro grupinho do futebol, o áudio. Não interessa se ele mandou, foi pro coleguinha da escola, do jardim. Não interessa. 35 anos é a idade de um homem maduro. Que tava aí, ó, querendo já ser governador de São Paulo. Mas que ainda fica na segurança da mamãe, eu falei. Ele não preocupou nem um minuto em pensar que ele é uma pessoa pública, igual nós aqui do YouTube, que as nossas palavras alcançam muitas pessoas. Então a gente não pode ter essa irresponsabilidade de chegar aqui e falar tudo que a gente tem vontade. A gente não pode. E sabe o que aconteceu? Eu aprendi muito com esse homem, muito, muito. Se ele acha que o que ele falou machucou muitas mulheres, porque ele é desprezível. Mas eu aprendi com a fala dele. Eu aprendi muita coisa com a fala dele. E todos vocês procuram aprender com a fala dele.
Porque do jeito que ele agiu lá fora, tem um monte agindo aqui dentro. Tem um monte de homem agindo aqui. Ele só foi um escândalo. Ele só mais um escândalo. Mas muitas mulheres sofrem com homens assim e ninguém nem pensa que isso pode ser realidade, mas muitos homens são assim. Desse jeito, dessa forma. Ele se arrependeu porque ele se tornou público. Senão ele tinha voltado para o Brasil e tinha ainda feito mais chacota. E teria feito muito mais chacota. Não estava nem se importando. Você acha que ele não lembrou que ele era uma pessoa pública? Você acha que ele não lembrou que alguém podia acabar com a pessoa dele? Ele sabia. Ele sabia. A gente tem que saber o que a gente fala aqui. Então, a minha indignação contra esse Arthur Val vai com um monte de outros aí que fazem a mesma coisa que ele. E quando a gente vem aqui e fala sobre homens assim, eles falam pra gente, não, vai olhar o outro lado. É o que ela tá falando. O que ela tá falando é que a gente tá sabendo, vai lá olhar o outro lado da história, que é pra olhar o que o homem tá falando. Porque a nossa palavra não vale. O que a gente fala não vale. Mas tem que olhar o que o homem fez. Perguntar a ele, não, você fez isso com ela mesmo? Você fez isso com ela? Porque eu tô sabendo só o lado da história dela, não sei o seu lado, não. Porque tem que ter garantia que o homem ainda fala por nós. E é assim o Brasil, gente. Eu não me escandalizei, eu fiquei indignada, sei lá o que eu fiquei. É assim o Brasil, é desse jeito, é dessa forma. Nós, mulheres, para ter voz, tem que ir um Arthur Val em outro país fazer a bobagem que esse homem fez para os homens daqui ver como eles agem. É isso que aconteceu. Pronto. Eles agem dessa forma. Tiro, salvo alguns, tá? Ó, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.